Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia. Amém. Glória a Deus. Sabe por que a gente abre a Bíblia? Porque é na Bíblia que está a resposta para a vida. Amém? Os cientistas podem ter muito conhecimento, mas eles não têm resposta para a vida. Amém? Os cientistas podem ter, e os estudiosos podem ter respostas para muitas coisas, mas muitos deles não enxergam um palmo acima da sua cabeça, não enxergam um palmo acima do seu conhecimento. Então eu quero te falar que a resposta para você está na palavra de Deus. É isso que eu quero falar para você. Você veio hoje aqui, você está ouvindo a gente aqui, e eu quero te dizer que eu não sou coaching, eu não sou um psicólogo, eu sou um pastor, e eu prego aquilo que está na palavra de Deus. É isso. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, embora o nosso texto básico, ou seja, onde nós vamos nos basear para trazer a palavra de Deus para você, está do versículo 12 ao versículo 31, essa vai ser a base. Mas nós leremos agora apenas do versículo 28 ao versículo 31. Amém? Então abre sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, acho que aqui dá para você ver. Você que está ouvindo a gente aí, está em casa, na sala, olha, pegue a sua Bíblia, pegue o seu smartphone e acompanhe o que a Bíblia está falando para você. Aleluia. Do versículo 12, do versículo 28 ao versículo 31. Isaías 40. De 28 a 31. E eu queria que você me desse a honra de ler a palavra de Deus comigo. Amém? Pega a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, olha ali, do versículo 21 ao versículo 31. Olha o que a palavra de Deus fala. Vamos juntos? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Você está cansado? Eu estou cansado de ouvir gente falando que está cansada. E realmente, vivemos tempos de cansaço. Muito cansaço, em todas as áreas, área emocional, cansado da rotina, mas o Senhor tem uma palavra para você hoje. A palavra que o Senhor traz para nós é como renovar as nossas forças. Você pode falar isso junto comigo? Como renovar as nossas forças. Aleluia. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Em Isaías, capítulo 40. E como eu falei, nós vamos nos basear do versículo 12 ao 31. Mas antes eu queria
falar para você, contextualizar aquilo que eu vou falar para você. Amém? Porque senão seria a palavra do Gerson, né? Mas aqui não é a palavra do Gerson, aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então o que acontece? Isaías é um profeta. Profeta é aquele que fala aquilo que Deus quer falar ao seu povo. Amém? Eu sei que talvez você tenha se decepcionado com algumas profecias por aí, mas eu quero te dizer que a verdadeira profecia se cumpre. Amém? A verdadeira profecia se cumpre. Então, Isaías é um profeta, e ele está trazendo uma palavra de Deus para o seu povo, para as pessoas. E que povo? Qual era o momento histórico que esse povo estava vivendo? Eles estavam exilados há 70 anos na Babilônia. 70 anos escravos, escravizados. E os babilônios, eles tinham uma forma única de dominar os povos. Sabe o que eles faziam? Eles acabavam com a cultura das nações. Os povos que eles escravizavam, eles pegavam os líderes, eles pegavam os governantes, eles pegavam os pensadores daquele povo e levavam para a Babilônia. E quando eles chegavam lá, eles eram ensinados na cultura babilônica. E então o tempo passava, e aí a nação que eles dominaram iam perdendo seus valores, perdendo sua cultura, perdendo seu motivo de existência, perdendo seu propósito. É isso que eles faziam, que os babilônicos faziam. E eles então pegaram o povo de Deus, os judeus, e levaram como escravos. Então por 70 anos eles estavam ali. A nação estava arrasada. Eles estavam sem saber quem eram. Eles estavam sem perspectiva, eles estavam cansados, eles estavam humilhados, eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, mas agora vinha uma palavra do céu para eles e falavam: o tempo acabou, o tempo do sofrimento acabou, o tempo da humilhação acabou, é tempo de renovar as suas forças. É isso que o profeta está falando para eles. Mas sabe, quando nós lemos aqui, nós vemos que Isaías, a partir do versículo 12, ele começa a falar para eles assim, era como se ele estivesse falando assim: ó, vocês não querem renovar as suas forças? Presta atenção no que Deus está falando para você. Vocês não querem renovar as suas forças? Então, vocês precisam conhecer o Deus que vocês acreditam. Sabe, irmãos, tem muita gente que pensa que conhece Deus, mas não conhece o Deus que Ele fala que serve. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãos, mas não conhecem o Jesus Cristo que morreu na cruz por eles. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas nunca conheceram verdadeiramente o Senhor, nunca se dobraram diante do Senhor, nunca confessaram os seus pecados, nunca entregaram o controle de suas vidas ao Senhor. Então Isaías estava falando para eles: olha, vocês querem renovar as suas forças, então vocês precisam conhecer o Deus que vocês servem, o Deus que vocês servem. E no versículo 12, ele começa a falar para eles, relembrá-los quem é o Deus deles. Quem é o Deus deles? Então olha o que ele fala no versículo 12. Ele fala assim:
É como se Isaías estivesse falando para eles assim: olha, vocês não querem renovar as suas forças, vocês estão cansados, vocês estão humilhados, vocês estão decepcionados, vocês estão tristes, vocês estão vivendo um peso sobre vocês. Então, vocês precisam conhecer quem é o seu Deus. Aí ele começa a falar quem é o Deus. Versículo 12: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Isaías está falando para eles: olha, o Deus de vocês, Ele, com a sua mão, esse Deus que você serve, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele vai além do limite do seu conhecimento. Então a única forma que eu tenho para explicar para você, é como se alguém pudesse pegar os mares, os oceanos, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, todos os lagos do mundo, todas as lagoas do mundo, todos os rios do mundo, pudesse pegar tudo isso nas mãos. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está em você, esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que não vai deixar que nenhuma depressão venha sobre você, porque você conhece esse Deus, porque você entrega essa vida a Ele. Aleluia. Olha, esse Deus também é o Deus que definiu os limites dos céus. Sabe, os cientistas falam, você pode perguntar para os maiores cientistas do mundo, qual é o tamanho do universo? Eles não sabem. Eles não sabem. Eles têm uma ligeira ideia. E sabe qual é a ligeira ideia do tamanho do universo? É essa aqui, ó. O universo possui 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para a gente entender um pouquinho. Se você pudesse viajar 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, sabe em quanto tempo você conseguiria ir de um ponto do universo ao outro? 93 bilhões de anos. Esse é o tamanho do universo que é conhecido. Mas todos sabem que o universo está em expansão. Esse universo é o que o seu Deus mediu, aleluia, com a palma da sua mão. Ele mediu esse universo com a palma da sua mão, e Ele é o Deus que cuida de você, Ele é o Deus que está em você, Ele é o Deus que está dirigindo a sua vida. Aleluia, aleluia. Então, Isaías está falando para aquele povo que estava deprimido, opressivo. Ele está falando para eles, ele está dizendo para eles assim: olha, o seu Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Ele é maior que tudo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é grandioso, Ele é magnificente. O seu Deus é todo poderoso, o teu Deus é glorioso, o seu Deus pode todas as coisas. É o Deus que você crê, é o Deus que te salvou, é o Deus que quer a sua vida no altar. Esse é o Deus que quer renovar as suas forças. Aleluia. O versículo 26, Isaías continua falando para eles: ergam os olhos
e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? O seu Deus. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas pode deixar de comparecer. Sabe o que os cientistas falam também? Eles falam que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de praias e deserto. Você pode imaginar isso? Todos os grãos de areia nas praias de todo o mundo, e todos os desertos de todo o mundo, se você pegar cada grão de areia ali, existem mais estrelas no universo. E aqui está falando, nesse versículo, está falando que o nosso Deus não apenas formou, mas Ele chama cada uma pelo seu nome. Será que Deus não conhece o seu nome? Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas dificuldades. Ele não apenas cria, mas Ele chama pelo nome. E aqui fala que esse Deus é tão poderoso, é tão grandioso, que nenhuma estrela pode deixar de comparecer quando Ele chama. Esse é o seu Deus, digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, digno de poder. Esse é o seu Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o seu Deus, Salvador eterno, aquele que deu a vida por você, aquele que escolheu você para remir na cruz do Calvário. Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus, o Deus que está com você. Aleluia. Então Deus vai se revelando através de Isaías. Ele vai falando para eles quem é o Deus deles. Então primeiro ele fala isso, que o Deus deles é maior do que toda a criação. Aí depois ele fala, nos versículos 13 e 14, ele fala assim: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Então o salmista está falando para eles assim, todo conhecimento que existe na terra não pode ser comparado ao conhecimento que o seu Deus tem. Na verdade ele está perguntando assim: em que escola poderia dar conhecimento a Deus? Que faculdade poderia dar conhecimento a Deus? Que graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que poderia dar o conhecimento que Deus tem? Nenhum. Sabe por quê? Porque todo conhecimento vem de Deus, emana de Deus. Ele é a sabedoria eterna. Ele fez todas as coisas, Ele tem todo o conhecimento. Isaías está falando para esse povo: esse é o seu Deus, esse é o Deus que você serve. Ninguém ensinou, Ele é o próprio conhecimento. Todo conhecimento, todo saber procede de Deus. Ele é a fonte do conhecimento. Nós conhecemos parcialmente, Deus conhece no todo. Nós conhecemos uma fração, Deus conhece a totalidade.
O seu Deus conhece todas as coisas. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Isaías continua falando para eles: olha, o seu Deus também, Ele é maior do que as grandes potências da época. Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, romanos, no tempo de Isaías. No nosso tempo, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, nenhum dessas potências são maiores do que o seu Deus. Nenhuma. Versículo 13, 14, continua falando, que Isaías está falando para eles, é isso, nada é maior do que o seu Deus, nada é maior do que aquilo que Deus tem para você e para nós, e para mim. Grandes potências não são maiores do que o nosso Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala uma coisa interessante. Ela fala que Deus estabelece reis e tira reis. Sabe? Deus estabelece. Um outro versículo da Bíblia fala que Deus tem os reis nas suas mãos. Sabe o que significa isso? É que o Putin pode pensar que ele está dirigindo a história, mas quem está dirigindo a história é Deus. Deus está usando ele para que os seus propósitos sejam atingidos. Aleluia. O seu Deus é maior do que tudo isso. E do versículo 19 ao 21, ele continua falando para o seu povo, o povo que estava atemorizado, triste, com medo. Ele fala assim: o seu Deus é maior do que qualquer ídolo. Ídolo. O seu Deus é maior do que qualquer ídolo. Sabe uma coisa interessante? Quando você vê lá a história de Israel, quando ele é liberto do Egito, vocês já devem ter até assistido a novela. Quem não leu ainda, assistiu a novela, tem as 10 pragas, né? Não é isso? Por que 10 pragas e não 8? Por que 10 pragas e não 4? Por que Deus instituiu 10 pragas para destruir, para libertar o povo dele do Egito e não 9? Sabe por quê? Porque os deuses do Egito eram 10. Então cada praga, ele atingia um ídolo do Egito para que o seu povo saísse. Sabe, o seu Deus quer que você se liberte de tudo aquilo que não é Ele. E sabe, às vezes quando a gente fala em ídolo, a gente pensa logo naqueles objetos, naquelas imagens. Sim, são ídolos. Mas existem ídolos que não têm imagens. Ídolos que estão dentro do nosso coração, no quarto escuro do nosso coração, que todo dia nós nos ajoelhamos diante dEle, que todo dia nós nos colocamos diante dEle, que todo dia nós prestamos culto a Ele. Talvez ninguém saiba desses deuses, mas eles estão lá dentro do nosso coração, e o Espírito de Deus diz hoje para mim e para você: é preciso deixar esses ídolos. É preciso deixar esses falsos deuses.
É preciso deixar. Não tem outro jeito. A palavra de Deus está falando conosco aqui. Não tem outra forma. A solução é olhar para o céu e clamar a Ele, e Ele vai trazer a solução. Só Ele é Deus. O nosso Deus reina, Ele é autoexistente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. O seu Deus tem todo o poder. Todo o poder. Aleluia. Isaías continua. Você está cansado? Isaías continua. Ele fala assim, do versículo 22 ao versículo 25. Olha o que ele fala. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. E tem gente que fala que a Bíblia é ultrapassada. Isaías foi escrito 2000 anos antes de Jesus, aproximadamente. Ninguém nem imaginava que a terra era redonda. A Bíblia já falava. A Bíblia já dizia. A cúpula. Outras traduções diz a redondeza da terra. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Aleluia. E os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas, versículo 24, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta os santos. Então Deus aqui ele faz uma comparação com os governantes da terra. Os governantes. Vamos pensar em alguns governantes que existiram: faraós, Césares, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Júlio César, Nero. Todos esses governantes se foram. Onde eles estão? Onde eles estão? Podem ter lá as suas tumbas muito bem feitas, mas não estão mais entre nós. Sabe por quê? Porque a morte os alcançou. Dentro dos seus palácios, a morte chegou lá. Mas a morte não pode alcançar o Deus que cuida de você. O nosso Deus permanece. Ele é eterno, Ele reina, Ele governa o universo, Ele governa a sua vida, e Ele governa a minha vida. Aleluia. Olha o versículo 27, eu queria que você pensasse comigo algo. Versículo 27. Olha o que fala aqui. Olha o que Deus, quando aqui fala Jacó, está falando para o povo dele, para os judeus. Ele fala assim: por que você reclama, ó Jacó?
Por que que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então, Isaías está falando para eles assim: olha, vocês estão vivendo e vivem porque vocês realmente não conhecem o seu Deus. Porque olha o que vocês estão falando. Vocês estão falando que o Senhor não se interessa por sua situação e que Deus não considera a sua causa. É isso que vocês estão falando. É isso que vocês estão dizendo. Mas sabe, se vocês conhecerem o seu Deus verdadeiramente, vocês verão que isso não é real, isso não é verdadeiro, isso não é o que realmente acontece. Deus se preocupa com você. Sabe, eu queria falar uma coisa para você, irmão, que está aqui, amigos. Se você não conhece o seu Deus, você é fraco. Nós somos fracos. Nós estamos sujeitos a todos os pensamentos, a todas as ideologias, a todos os modismos. Estamos sujeitos, mas quando nós conhecemos o nosso Deus, nós nos tornamos fortes. Aleluia. Olha o que fala aqui a Bíblia. A Bíblia fala assim: o povo que conhece a Deus é um povo forte. Daniel capítulo 11, versículo 32b. Oséias 6, 3 fala assim: se vocês conhecerem a Deus e prosseguirem seguindo o seu Deus, ou seja, é um pré-requisito de Deus, que você na sua vida o conheça. E lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus fala assim: a vida eterna é isso, conhecer a Deus. Então o resumo disso que nós estamos falando é que nós passamos e vivemos situações difíceis, sim, mas nós não precisamos ficar nessas situações. O que Isaías estava falando para o povo dele era isso: olha, vocês podem estar opressos, oprimidos, mas o Senhor quer restaurar isso. E para isso acontecer, você precisa voltar a se aproximar do seu Deus, a conhecê-lo. Esse versículo 17, o povo faz uma acusação séria para Deus. E às vezes nós fazemos acusações sérias para Deus. Esse povo estava acusando Deus de omisso, irresponsável e descompromissado. Quando eles falam aqui que o Senhor não se interessa pela situação deles e que Deus não considera a causa deles, eles estão falando isso. Mas Deus, Ele traz uma palavra para esse povo que traz a solução para a situação que eles estavam vivendo. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo essa solução que Deus traz. No versículo 28, ele fala assim:
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O Senhor é eterno, é Criador. Ele não é como você e como eu, Ele não está sujeito às situações. Esse é o Deus que está cuidando de você. No versículo 29, Ele fala assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Deus fortalece o cansado. Versículo 29. Ele fortalece o cansado, Ele dá vigor ao que está sem forças. Sabe, às vezes a gente está andando na reserva com Deus. Você já andou com o carro na reserva? Às vezes a gente está assim, tanque vazio do Espírito, não pode acelerar muito, desliga o ar-condicionado, com medo. Às vezes a gente está assim. Eu quero te dizer que Deus traz uma mensagem para nós hoje, que Ele pode fazer transbordar o tanque da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Aleluia! Ele pode fazer isso. Deus trouxe você aqui para te fortalecer. Foi para isso que você veio, não foi acaso. Deus te trouxe aqui para você encher o seu tanque, para você renovar as suas forças. Aleluia. Versículo 30 e 31, ele fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Só Deus pode renovar a sua vida. Aleluia! Renova as forças daqueles, de quem? De quem Ele renova as forças? De quem Ele renova as forças? Daquele que fica só preocupado com dinheiro, preocupado com a conta bancária, preocupado com a cultura? Não, aqueles que esperam no Senhor. A minha esperança, a sua esperança não pode estar no trabalho, não pode estar na igreja, não pode estar no pastor, não pode estar nas ofertas, não pode estar nas festas. Só nele, o Senhor. Sabe algo interessante que eu vejo aqui nesse texto? É o seguinte: renova as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu escutei um pensador falar algo interessante. Ele falou assim: se eu fosse escrever esse texto, eu iria escrever ao contrário, porque a regra de um bom pensamento é você começar daquilo que é mais baixo, vai subindo e terminar no ápice. Mas isso aqui não foi escrito por homem, foi escrito pelo Espírito. E ele faz exatamente o contrário. Ele começa do mais alto, depois para o médio e depois para o mais baixo. Voam, correm e andam. Sabe por quê?
porque as nossas forças se esgotam exatamente na nossa rotina do dia a dia. É eu levar a criança para a escola, é eu não ter a conta para pagar, é eu não conseguir fazer o que eu quero fazer. É nisso que as minhas forças se esgotam. É por isso que você precisa de renovação, é por isso que você está vivendo assim. Aleluia. A rotina te esgota. A rotina te esgota, me esgota. Mas aqui a palavra de Deus fala que eles voam como águias. Por quê? Porque a ideia é que nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus. Pensar nas coisas do alto, sabe? Pensar nas coisas de Deus vai impedir os seus altos e baixos na vida. Isso Deus falou comigo isso. Para mim, filho, se você ficar pensando nas minhas coisas, a sua vida terá menos oscilações. Como águias. Mas sabe, quando eu estava estudando isso aqui, eu vi que existe um outro pássaro que não voa. A águia voa alto, a águia faz voos de cruzeiro, mas existe um pássaro que voa pouco e voa muito mal. São os pelicanos. Você já viu um pelicano? Quem conhece um pelicano? Qual que é a peculiaridade dele? O papão. Ele tem um papo maior do que ele. Então ele não tem equilíbrio. Ele começa a andar e cai, voar e cai. Pelicano não voa alto, porque tem um papo maior do que ele. Sabe? Nós precisamos ser menos autossuficientes. Nós precisamos ser menos egoístas. Nós precisamos ser pessoas que procuram ser quem realmente são. Quem somos? Deus sabe quem nós somos. Então, o que Deus estava falando para aquela nação, e que eu acredito que serve de lição para nós, é isso. Conheça o seu Deus de verdade. Se aproxime dele. Ande verdadeiramente com ele. E a sua vida será diferente. Se nós fizermos assim, as nossas forças serão renovadas. Sabe, Deus espera isso de nós. Que nós tenhamos as nossas forças renovadas. Eu queria encerrar essa mensagem lendo com você esse último texto. E eu queria que quando estivermos lendo isso aqui, que você pensasse da sua situação diante de Deus. Você e Deus.
Deus espera que você esteja com Ele, próximo a Ele. Vamos ler juntos, versículo 31, para encerrar. Aleluia. Queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar, vamos ler esse texto. Versículo 31. Juntos. Vamos juntos? Aleluia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Se você está cansado, eu queria orar com você. Se você está exausto, se você está decepcionado, se você está triste, se você está em depressão, se você está com medo, a palavra diz para você: se aproxime de Deus, conheça Deus. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Se você está vivendo uma situação assim, eu queria que você levantasse sua mão, nós vamos orar com você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas nós vamos orar. Você que está nas nossas transmissões, também se coloque diante de Deus, dê um sinal. Nós vamos orar. Pai, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós confessamos que nós precisamos de Ti. As nossas forças se esgotaram, os nossos remédios não fazem efeito. As palavras das pessoas também já não fazem efeito. Mas, Senhor, a Tua palavra é a verdade. E nessa noite, eu oro para que, ó Deus, as pessoas que estão se colocando diante de Ti, se posicionem, Senhor, diante da Sua palavra, se aproximem de Ti, entreguem a vida a Ti, e Te conheçam como Senhor e como Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Podem se assentar. Nós iríamos encerrar, mas nós iríamos encerrar, mas nós temos algo, as coisas boas a gente sempre deixa para o final, né? É que nem quando a gente janta, a sobremesa sempre fica para o final, não é? Nós temos algo especial também a fazer. Nós queremos chamar aqui a Vitória e o Daniel para apresentarem seu novo filhinho. Queria chamar a Ivete também para estar aqui. Amém. Aleluia. Nós vamos apresentar amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar. A palavra de Deus diz que se nós quisermos estarmos bem diante de Deus, nós precisamos ser como uma criança. Assim, ó, tá nem aí, descansando, né? E nós precisamos ser assim com Deus. Aleluia. Nós vamos orar.
Daniel e Vitória, queremos que vocês continuem a falar de Jesus para ele, a ensiná-lo, amém? Nos caminhos do Senhor, tá bom? Paizinho, nós queremos agora colocar diante do teu altar, Tiago. Deus querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom para a Vitória e para o Daniel. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel. E, ó Deus, nós queremos te agradecer por esta criança perfeita, saudável. Queremos dar a ti glória, honra. E a gente fica pensando, Deus, depois dessa mensagem, no tamanho do teu amor, no tamanho da tua bondade, da tua misericórdia, ao nos presentear com a vida, Pai. Mais uma vez nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor continua nos amando. E Deus, nós queremos declarar que o Tiago vai um dia ter um encontro real contigo. E isso, ó Deus, não depende apenas de nós, mas depende também dos desejos do coração dos seus pais. E nós te pedimos, Deus, que a tua palavra seja ensinada, que o lar dele seja um lar onde a tua presença seja sentida, experimentada, vivenciada. Que, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ele cresça em sabedoria e graça diante de ti dos homens, Pai. Que ele seja uma pessoa bem-sucedida, que ele se sinta amado, que ele nunca precise, ó Deus, que alguém o diga o quanto ele é especial, mas que ele te conheça de tal forma, ó Deus, em nome de Jesus, que ele possa ter a segurança e a certeza de que ele é amado, de que o Senhor pensou nele ao criá-lo. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Eu declaro saúde emocional, espiritual e física sobre a vida do Tiago, em nome de Jesus. Amém. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Tiago, lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Pode ficar em pé, nós vamos encerrar. Igual a você não vi jamais. Assim, antes de encerrar, amanhã nós vamos iniciar a nossa parceria com o AMA, tá? Então alguns irmãos fizeram aí a entrevista, a avaliação e começam já amanhã. Então, amanhã começa o nosso trabalho aí em parceria com o AMA, tá bom? Então as pessoas que já têm seus horários marcados, estejam nos horários, tá bom? Vamos orar. Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz, e que esta palavra seja um instrumento do Senhor nas suas mãos, na sua vida, para que você renove as suas forças, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus abençoe, dá um abraço ao seu irmão, aleluia.